Então, pessoal, a atividade 1 da semana 1 do PET 3, que está na página 62, ela vai tratar sobre um assunto que a gente já discutiu nos outros PETs e que é sobre as monarquias centralizadas, né? Então, a primeira coisa que a gente pensar é: o que é essa monarquia centralizada? É quando o rei retorna com um grande poder. E a partir do rei, a partir do seu governo, é formada uma nova forma política, que é a monarquia centralizada justamente no poder real. Então, a primeira pergunta já vem perguntando: o que são as monarquias centralizadas, né? São governos em que o rei detém o poder político e passa a controlar o governo do país, bem como a reunir, centralizar o poder. Letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais? Bom, o que acontece? Os senhores feudais, eles detinham poder e esse poder não era centralizado, não estava na mão de um senhor feudal, estava na mão de vários. Então era um poder descentralizado. Como que isso acontece a centralização? Com o aumento do comércio, das cidades e a mudança da cultura, o poder do senhor feudal vai diminuindo e começa a garantir o poder do rei, o que era bom também para a monarquia. Então a resposta ficou assim: ó, o renascimento do comércio, as pestes, como a peste negra, foram enfraquecendo o poder dos senhores feudais, porque foi diminuindo o número de servos também. O poder real também fortalecia o poder da burguesia, que tinha surgido e crescido graças ao renascimento do comércio. Bem, a atividade 2 da semana 1, que está na página 63, ela começa pedindo para observar uma imagem. E aí o PET traz uma imagem bem colorida, bem interessante, né? Vamos analisar essa imagem por espaços. Bom, de baixo para cima, a imagem, o maior grupo de personagens dessa imagem estão na parte de baixo. O que aparece aqui? Aparece o camponês, aparece o ferreiro, aparece o pastor. Esse grupo, então, é o grupo do povo. É aquele grupo que está mais abaixo. São eles os que pagam os impostos, são eles que são a base mesmo da sociedade. Acima deles, um pouco acima deles, está o clero. O clero, ele é representado por um padre e é representado também por um bispo. Isso pode ser visto pelas roupas deles, pelos adereços que eles estão segurando, né? Um pouco acima dos bispos, do clero, estão representantes da nobreza. A gente pode ver pelas roupas. Percebam como as roupas são diferentes. A roupa dessa mulher que está no quadrado vermelho, ela é diferente das roupas das mulheres que estão abaixo. Há adereços, há uma forma dela ser desenhada. Do outro lado dela tem um homem e ele está segurando uma espada. São os cavaleiros. Essa daí é a nobreza. E acima desses três grupos está o rei. Bom, aí vem a atividade. Na letra A, descreva o que você observa, quem são as pessoas representadas. Há na imagem várias pessoas. Elas representam alguns dos ofícios ou funções da sociedade medieval. Quais as camadas sociais que estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? O rei está acima, logo abaixo a nobreza, o clero e o povo na parte mais de baixo da imagem. Foi possível reconhecer por causa das roupas e da própria posição na imagem também. Quais são os interesses de cada camada social que você identificou? No processo de centralização. O rei, ele ganharia, então, em dinheiro, valor e em status social. A nobreza também, porque a nobreza acaba recebendo valores que vêm do rei e está próxima do rei, acaba sendo mais valorizada. O clero, se estivesse junto do rei, poderia garantir os seus ganhos com as suas terras, e a gente não pode esquecer que nesse período começa a se questionar o poder da Igreja Católica, então assim, mais fiéis. E no meio do povo estavam os burgueses, que eram os comerciantes, que eles queriam aumentar os seus negócios, né?
Na letra D, está perguntando: dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? E por que você construiu essa hipótese? Bom, o que detinha mais poder era o rei. Isso, dá para perceber isso porque o rei está lá no alto da imagem. A atividade 3, que está na página 64, ela vem discutir os interesses por trás da centralização monárquica de 3 grupos específicos. O primeiro grupo é a burguesia. Então, primeiro vamos discutir o que é a burguesia. Esse quadro aqui, que é um quadro de 1514, ele representa um pouco do que é a burguesia. A burguesia é aquele grupo que está ligado ao poder econômico e ao comércio. É um grupo que não está tão ligado ao pensamento da Igreja Católica, que, aliás, a Igreja começa a questionar os altos lucros dos burgueses, como está representado nessa imagem pela esposa do cambista, que ela tem na mão um livro, e que seria um livro religioso, e ela observa mais o dinheiro do que o livro religioso. Então, vamos deixar isso de ladinho, né? A gente pensar, e aí? O que a burguesia iria ganhar com a centralização? O principal interesse dos burgueses era aumentar os seus negócios, seja aumentando o número das pessoas que iriam comprar, então se o reino aumentasse com a centralização, os burgueses ganhavam, seja aumentando os produtos para venda, o que poderia ser feito se o rei garantisse novos produtos. Também poderia ser um ganho para os burgueses se o rei diminuísse os impostos. O que acontecia? Porque se o senhor feudal diminuísse o seu poder, ele não poderia cobrar impostos do burguês quando ele passasse pelos territórios, por exemplo. Além da unificação da moeda e da pacificação do território. Então, se um território com paz, era mais fácil para o burguês vender. E a nobreza? O que é a nobreza? A nobreza, representada aí por esse quadro muito bonito, era um grupo que estava sempre próximo do rei e que não tinha uma função laboral. Como assim? Eles não trabalhavam, eles viviam dos ganhos, seja o ganho dos impostos, seja o ganho da renda anual que eles recebiam do rei. Bom, então, colocando os nobres aqui de ladinho, o que a nobreza queria? Ora, a nobreza queria manter os seus privilégios, garantir as rendas que eles recebiam, as terras e as posições que eles tinham junto à corte do rei, junto ao rei, né? Por último, a igreja. A igreja aí, ó, vocês já sabem o que é o padre, o bispo. O que a igreja pretendia? O clero buscava manter sua posição social, seus privilégios econômicos, e numa época em que se questionava o pensamento do rei, a igreja também queria garantir um aumento no número de fiéis, já que muitos fiéis estavam indo para outras igrejas e não a igreja católica, né? Bem, a atividade 4 da semana 1, que começa no finalzinho da página 64 e continua na página 65, ela fala de um tema que foi o menos tratado até agora, que é a Guerra dos 100 Anos, né? Aí, o PET traz essa imagem, mas tem outras muito mais legais, como essa daqui, ó. Mas o que foi a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra, uma disputa que teve várias fases entre a Inglaterra e a França. Por que ela começa? Ela começa por causa de problemas dinásticos na França. Como assim? O rei francês, que tinha parentes ingleses, ele morre sem deixar um descendente. Um desses parentes ingleses requer o trono francês, mas os nobres franceses não aceitam. Esse nobre inglês já tinha deixado a situação para lá, mas a França toma as terras dele. E aí ele entra em guerra. A guerra começa em 1337, mas ela vai se arrastando por muitos anos, sendo que a França apanhou até da Inglaterra. Apanha até surgir uma heroína. Em 1429, mais ou menos, a França, o rei francês de então, ele
dá o poder do exército, assim, aí tem várias discussões históricas. Se deu mesmo, se foi só a presença, o que acontece é, Joana d'Arc, que está no centro dessa imagem aí, passa a ser uma figura extremamente importante para o exército francês. Ela começa a liderar o exército e a virar. E a França passa a ganhar da Inglaterra, a ponto de quase praticamente empurrar a Inglaterra de volta para o território dela. É aí que o poder do rei francês começa a ser mais consolidado, mas a batalha ainda continua em pequenos lugares e é aí que a nossa heroína é tomada de assalto. Ela é levada a um tribunal da Inquisição e ela é condenada. Por que ela é condenada? Porque Joana d'Arc ouvia vozes que ela dizia que eram vozes do arcanjo Miguel, que ajudava ela a liderar e falava que ela era a missão dela era liderar o exército francês. Joana d'Arc, então, é queimada na fogueira pela Inquisição e ela morre em 1431. A história dela vai sendo recontada, milagres vão sendo feitos e quando é 1920, Joana é considerada pela Igreja Católica como uma santa. Ela é a Santa Joana d'Arc e é a padroeira da França. Mas e a guerra? Bom, o poder do rei francês só termina de ser realmente consolidado em 1453. É aí que a guerra finalmente acaba realmente, né? E o que fica? Além dos territórios consolidados da Inglaterra e da França, como a gente conhece hoje, nasce um sentimento nacionalista. O que é isso? É um sentimento de que aquele lugar pertencia àquele povo e a monarquia passa a ser consolidada nesses dois lugares, na Inglaterra e na França, né? Entendido que a guerra, vão voltar para a atividade. Na letra A está perguntando quais reinos estavam envolvidos, Inglaterra e França, quais eram os interesses em disputas. Além da sucessão do trono, quem ia ser o rei francês, alguns territórios também estavam sendo disputados, né? No final da guerra, limites territoriais estavam delimitados, então estava delimitado o que era a Inglaterra e o que era a França. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos? A monarquia francesa estava consolidada e além do sentimento, daquele sentimento de pertencer a uma nação, tanto na França quanto na Inglaterra. É esse aí o final. É isso então. Tem ainda a letra D, que está perguntando sobre a Joana d'Arc mesmo, né? A heroína da Guerra dos 100 Anos. Aí traz essa imagem dela, que é uma tela, chama Captura de Joana d'Arc, quando ela é capturada e levada ao tribunal, acaba morrendo na fogueira. E aí pede para fazer uma pequena biografia dela, estabelecer um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres. Joana d'Arc é uma heroína francesa e santa canonizada pela Igreja Católica, conhecida por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Ao contrário da grande maioria das mulheres da sua época, Joana participou de batalhas importantes e foi graças à sua atuação que a França conseguiu conquistar a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. É isso aí, acabamos, né?